agora o que acontece no fenômeno do arco-íris? Veja, luz branca incidindo de um meio para outro, exatamente igual a gente explicou a dispersão, tá? Só que isso, onde ela incide, é uma gota de água que está no céu. Então a gente imagina que acontece exatamente a mesma coisa lá, ó. Em relação ao caminho original da luz, ela vai sofrer um desvio. Como é que é esse desvio? Ela aproxima da normal, então eu vou representar aqui a normal, a superfície. Aqui é normal. Esse raio aproxima da normal, como que a luz desvia? O vermelho anda mais rápido? Se ele anda mais rápido, é mais difícil dele desviar. Lembra de um carro? Pô, imagina um carro, associa um carro fazendo uma curva na esquina. Se ele vier correndo muito, com uma velocidade muito grande, ele sai batido e vai reto, ele não consegue fazer a curva. Então, para desviar, você tem que estar andando um pouquinho mais lentamente. Então, o vermelho anda mais rápido, ele desvia menos. Então, em relação ao caminho original, o vermelho sai em uma direção e o azul sai em outra direção, desviando um pouquinho mais, se aproximando um pouquinho mais da minha normal. Ok? Vou representar só duas cores, tá? Agora, quando incide nessa outra superfície da gota de água, o raio sofre uma refração e sai da gota. Sai separado, beleza. Lá, então, aí eu vou conseguir, se eu estiver aqui, ó, recebendo essa luz, ver o arco-íris? Não. Por quê? Porque grande parte da luz atravessa a gota d'água. Então, se grande parte da luz atravessa, quem está do outro lado recebe todas essas cores numa intensidade muito grande e não consegue distinguir a cor que existe entre o fundo, por exemplo, tá? E, consequentemente, não vê o arco-íris. Para você ver o arco-íris, olha que fenômeno que acontece, ó. A luz bate aqui, uma parte, grande parte da luz atravessa, mas uma parte da luz bate e reflete. Uma pequena parte bate e reflete. É essa parte que reflete que vai permitir que você veja o arco-íris, tá? Então fiz para o vermelho, vou fazer para o azul. Reflete. E um fato importante é esse aqui, ó. Quando eles refletem, aí vou completar aqui a luz saindo de novo, ó. Quando eles refletem, eles se cruzam internamente. Ou seja, a luz que sai, que atravessou a gota, o vermelho está em cima. Da luz que bate e reflete, o vermelho está embaixo. Fala, então, tá bom, professor, é aqui que eu vou ver o arco-íris. Então, se o vermelho está embaixo, quer dizer então que eu olho lá o arco-íris, a faixa de baixo vai ser o vermelho. Não é não. Preste atenção no arco-íris. Cor que está em cima. Quem está em cima é o vermelho. Quem está lá embaixo é o violeta. Falou, mas aqui está ao contrário, professor. Então tem que ter uma explicação para isso. Tudo isso, gente, lógico, que é um fenômeno que é acompanhado por uma matemática. Eu posso calcular o ângulo. Então veja o que acontece, ó. Quando o vermelho sai, ele sempre sai numa posição abaixo do azul. Então vamos fazer agora aqui só uma gotinha, ó. Fazer só uma gotinha. Dessa gotinha, a luz que sai, o vermelho está numa posição abaixo do azul. Isso acontece para essa gota e para qualquer gota. Então, portanto, ó, se dessa gota sai o vermelho e o azul com o vermelho abaixo, suponha que você está num lugar que você recebe a luz vermelha. Ou seja, o seu olho está aqui. Se o seu olho está aqui e ele recebe a luz vermelha, vamos pensar o que acontece com outra gota. Vamos pensar com uma gota que esteja abaixo dessa. Uma gota que esteja abaixo dessa é a mesma coisa dessa de cima. A cor vermelha sai e o azul sai acima. Ou seja, dessa gota de baixo, a luz que pode atingir o seu olho não é a vermelha.
é o azul. Por quê? Porque é uma relação de ângulos. Então, na verdade, ó, esse raio vermelho é paralelo com esse. Se eu pegar de uma gota que está abaixo, ele não chega mais no meu olho. Mas o azul que não chegava, esse de baixo é paralelo com ele. Esse azul pode chegar no seu olho. Ou seja, para você receber a luz vermelha, é um conjunto de gotas que estejam numa posição aqui e para você receber o azul, gotas que estejam numa outra posição abaixo da do vermelho. E você vê através de um arco, não é? Um arco de uma circunferência, assim. Por quê? Aí vem a história, ó. Se o vermelho, gente, chega em você fazendo um determinado ângulo, vamos pegar horizontal aqui, ó. Se existe um ângulo que o vermelho faz com a horizontal do seu olho, se existe esse ângulo para cima, também existe para a direita, também existe para a esquerda, também existe para baixo. Só que esse ângulo com a horizontal do seu olho para baixo, normalmente dá no chão. Então você não vê a parcela do arco que se encontra no chão. Mas se é algo que acontece para cima, o ângulo, para a direita, para a esquerda, para todo mundo que está nessa posição, ângulo igual é um arco de uma circunferência. É como se a gente estivesse falando, ó, de um cone em que, ó, qualquer ponto que você pegar aqui da base dá o mesmo ângulo em relação ao segmento que é perpendicular à base. Todos esses segmentos azuis com aquele preto formam o mesmo ângulo. Ou seja, os raios que chegam em você e formam ângulos iguais se encontram numa circunferência em relação horizontal do seu olho. Só que essa circunferência, um pedaço dela vai estar do horizonte para baixo, você não consegue ver. A não ser aquelas situações onde às vezes você está, por exemplo, em cima lá de uma cachoeira e você olha para baixo e vê o arco-íris completo, o círculo completo. Então, primeiro, isso aí é uma outra coisa que é importante. Como que você vê o arco-íris? Para você ver o arco-íris, você está recebendo esses raios aqui, né? Ou seja, quem mandou a luz está do lado de cá, o Sol. E a gota, que normalmente faz parte da chuva, está aqui. Ou seja, você sempre tem que ficar de costa para o Sol e de frente para a chuva. Então, se o arco-íris se forma à tarde, veja que você está de costa para o pôr do sol, de frente para a chuva. Ah, mas não está chovendo aqui. Não, não precisa estar chovendo onde você está, precisa estar chovendo onde a luz está sofrendo a dispersão e a reflexão. Certo? Quer dizer que lá naquele lugar tem bastante água no céu. Ou está chovendo, ou já choveu, mas ainda existe água, por exemplo, em estado de evaporação, que fique, né, no céu para provocar a dispersão e reflexão da luz. Certo? Agora, o fenômeno da dispersão não tem que ocorrer obrigatoriamente só na gota de água. Acontece em muitas situações. O que aparenta muito é que às vezes ele não se destaca exatamente pela intensidade luminosa, que você não conseguir distinguir a luz que está vindo separada da que está vindo conjuntamente. Tá? Então é isso aí. Fenômeno interessante e importante e que até nos Enems, nos vestibulares da vida, aparece muita atenção em entender como que ele ocorre. Tá joia? Física em casa, um abraço.